E aí, pessoal, tudo bem? Eu sei, faz tempo que eu não venho aqui no canal, mas ao contrário do Joe Biden, infelizmente, eu não posso me fazer substituir por ninguém, E a vida acontece, E esses meses aí eu tava trabalhando mais que o otorrino do Donald Trump, mas cá estou, E esses dias eu tava no Twitter e chegou em mim um trecho de um vídeo do Pedro Cardoso falando qual era o problema dele com stand-up comedy, Esse gênero aí que trouxe tantas alegrias pra gente e, infelizmente, trouxe o Robert Schneider também. E eu achei que seria uma boa ideia a gente assistir esse vídeo aqui inteiro, completo. Eu vi só um trechinho, vou ver aqui tudo pela primeira vez com vocês, pra gente saber exatamente qual que é a questão do Pedro Cardoso com stand-up comedy, Evidentemente, eu não vou ver isso sóbrio, Tô aqui com a minha cervejinha no meu dia de folga pra gente assistir esse negócio. E se você é de Curitiba, amanhã, dia 25 de julho, às 20 horas, eu vou estar lá no Curitiba Comedy Club apresentando meu solo de stand-up, O Pedro Cardoso provavelmente não vai. Então, se você é de Curitiba, apareça, Faz muito tempo que eu não vou a Curitiba, tô muito feliz de voltar à cidade, E se você é de São Paulo, sábado, dia 27, às 22 horas, vou estar lá no Clube do Minhoca fazendo também meu show solo, Um show bem legal onde eu testo muita coisa, Testo materiais novos, Então, mesmo se você já viu aqui os vídeos no canal, vai tranquilo, que eu sei que você vai gostar, porque tem muita coisa que provavelmente você não viu, tá bom? Sábado agora, lá no Clube do Minhoca, 10 da noite. Então é isso, vamos ver aí esse vídeo aí do Pedro Cardoso, saber qual que é a questão dele com stand-up comedy, Eu tenho várias, Mas vamos ver qual que é a questão do Pedro Cardoso. Mas, Pedro, me fala, e você tinha um grilo assim com stand-up, não sei o quê? Não, é assim, é uma opinião, posso estar errado, é só uma sensação. Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento de grande ascensão do autoritarismo, e o autoritarismo se expressa não apenas na política, mas também na cultura, entendeu? Ele também se expressa não apenas onde ele é óbvio, nas pessoas que são evidentemente autoritárias. Ele é um comportamento que vai, digamos assim, contaminando todas as relações. Bom, isso aqui que o Pedro Cardoso está falando é verdade, O autoritarismo ele não se limita somente à política, Ele está presente na cultura, nas artes e principalmente no jeito que as pessoas estacionam carros, O mundo é meio que isso, O mundo é um grande condomínio onde todos acham que são síndicos, Todo mundo quer mandar em todo mundo, A gente está tão ocupado tentando cuidar da vida alheia que muitas das vezes esquecemos de viver a nossa própria vida, Não, pera, esse é o Twitter. Mas, enfim, é verdade, O autoritarismo está presente em tudo, Por enquanto está tudo certo, eu concordo aqui com o Pedro Cardoso. O stand-up é uma coisa norte-americana, entendeu? Sim, total. A Rede Globo tá... Bom, peraí, ele deu aqui um salto aqui bem considerável, Tem muitos problemas aqui nessa correlação que ele está tentando fazer com a presença do autoritarismo no comportamento cotidiano das pessoas, Que é uma coisa que eu concordo, E o fato do stand-up ser uma coisa norte-americana e, consequentemente, carregar um caráter autoritário, Eu imagino que seja essa a questão aqui. Eu ainda não entendi se é uma crítica anti-imperialista que ele está tentando fazer ou só um esforço colossal para falar mal do stand-up, Mas vamos pensar aqui algumas coisas, porque com 30 segundos de vídeo já tem umas coisas interessantes para a gente conversar. Eu já ouvi outras pessoas falarem coisas parecidas, E a primeira coisa que eu acho que a gente pode falar é que, embora os Estados Unidos ele tenha popularizado e, digamos assim, institucionalizado a forma moderna de stand-up comedy, isso não significa que o stand-up ele é o gênero exclusivamente norte-americano em sua essência, saca? E, de fato, o stand-up ele tem raízes em várias tradições, de performance ao redor do mundo, Tipo assim, todo mundo fala do Lenny Bruce, Que o Lenny Bruce foi como é que se diz? O humorista americano tido como o cara que lançou o stand-up, Mas o que o Lenny Bruce fazia já era uma forma de arte praticada por comediantes de diversas culturas e origens antes mesmo do Lenny Bruce ter nascido. Tipo assim, você pega na França, no início do século XX, já existia a cultura dos cabarés, e dos cafés-concertos, onde comediantes se apresentavam com monólogos que misturavam humor, sátira e crítica social. Na Inglaterra também já existiam os music halls, que eram esses lugares onde os comediantes faziam monólogos, humorísticos, que tratavam de temas do cotidiano de uma forma muito parecida com o que vemos hoje no stand-up comedy, E nesse balaio aqui a gente pode incluir até os griots, os contadores de história da África Antiga, que também incluíam elementos de comédia na tradição oral de contar histórias, E que certamente influenciou aí a maneira como histórias e piadas são contadas hoje em dia em muitas vertentes, inclusive no stand-up comedy, Então, assim, o stand-up, ele não é uma criação exclusivamente norte-americana, O stand-up, na verdade, ele é o resultado de uma mistura de tradições
de todo mundo ao longo de séculos, né? Isso é tipo falar que os americanos inventaram o hambúrguer porque lá tem o McDonald's, tá ligado? E o hambúrguer não foi criado nos Estados Unidos, né? Ele foi criado na Alemanha, né? Embora seja um prato, né, que seja profundamente enraizado na cultura norte-americana, né? O stand-up é igual, né? E eu não tô dizendo, veja bem, que os Estados Unidos não têm uma identidade, né? Os Estados Unidos têm suas próprias tradições, né? Como matar presidentes, por exemplo, e fazer massacres em escolas, né? Eles são muito bons nisso. Então, eles têm suas próprias tradições, né? Outra coisa é que essa ideia de que algo é autoritário apenas porque é norte-americano é uma generalização bastante simplista da coisa, né? Por um simples motivo, o stand-up, ele não pode ser autoritário porque, como qualquer outra forma de arte, o stand-up também pode ser usado para expressar uma série de pontos de vista, incluindo críticas ao autoritarismo. Eu não sei se o Pedro Cardoso sabe, né, mas muitos comediantes usam o stand-up comedy para desafiar e subverter estruturas de poder, né? Para citar aqui de exemplo, a gente tem o George Carlin, veja bem, comediante americano, né, cuja toda a carreira do cara foi bater de frente contra o controle autoritário das mídias, né? Todo o trabalho do cara foi sobre isso, questionar estruturas de poder, né? Então, o stand-up, ele não pode ser autoritário porque, por natureza, o stand-up é uma forma de arte que pode ser utilizada para desafiar estruturas de poder. Na verdade, a última coisa que você pode classificar como autoritário é o stand-up comedy, né? Em vez de ser uma expressão autoritária, o stand-up ele pode muito bem servir como uma plataforma para questionar e subverter o autoritarismo, né? Isso só depende do idiota que está com o microfone na mão, né? Acabando, infelizmente, apesar de todos os problemas que a Rede Globo tem, eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Rede Globo e comece a viver debaixo de empresas estadunidenses, Netflix, Fox, porque a Rede Globo tinha um vínculo com o Brasil, é uma empresa brasileira, os donos da Rede Globo vivem no Brasil, querem ganhar dinheiro aqui, é importante para eles o Brasil. Essas empresas estrangeiras são estadunidenses. O Brasil é uma oportunidade de ganhar um dinheiro, eles não tem nenhum interesse no país. Essa é a minha sensação. Eu até concordo com o Pedro, né, que o interesse dessas empresas no Brasil é bastante superficial, né, mas essa visão aí que o Pedro tem, né, que a Rede Globo está muito ligada ao país, né? Portanto, por estar ligada ao país, ela se importa mais com o povo brasileiro, ela desconsidera aí um aspecto crucial da história da Rede Globo, né? Que foi seu apoio à ditadura militar. Né? Isso é exatamente o contrário de se importar com o povo brasileiro, né? Isso não é uma novidade que eu estou falando aqui, né? A Globo ela não apenas se beneficiou do regime militar, mas também ajudou a perpetuar o autoritarismo, né, que o Pedro tanto detesta. E assim, longe de mim querer defender a empresa, quanto mais empresa americana, né? Mas em comparação à Globo, apesar da sua nacionalidade, a Globo ela mostrou aí uma falta de compromisso, né, com valores democráticos, né, direitos humanos ao povo brasileiro em troca de dinheiro, né? E eu também não estou falando que a Netflix não fez coisas terríveis ao povo brasileiro, né? Tá aí o documentário da Luísa Sonza, né, que não me deixa mentir, né? Então, assim, a Globo, ela tem sim um vínculo muito forte com o Brasil, isso é a mais pura verdade, né? Um vínculo histórico com o Brasil, mas esse vínculo, ele é manchado com muito sangue, sabe? Algo, inclusive, que a própria Globo já admitiu, né? E se desculpou publicamente, né? Sobre o impacto, né, negativo que a empresa teve ali sobre a sociedade brasileira em termos de repressão e censura, né? É algo que eles admitem e eles sabem da gravidade disso. Bom, o que eu estou tentando dizer é que uma empresa, ela não precisa ser necessariamente americana para ter uma influência negativa no país, sabe? Uma empresa pode ser brasileira e ainda assim ter uma influência bastante negativa no seu próprio país, né? Então, se o Pedro Cardoso está preocupado com o autoritarismo, ele deveria levar em consideração isso também. Essa é a sensação que eu tenho, né? Isso é um ponto dessa invasão americana. Tem uma revista na banca falando sobre palavras estrangeiras. Tudo agora é um meeting, é um break. Um briefing. Um briefing, é esse inferno. O stand-up é uma tradição estadunidense, muito forte, entende? E é o desaparecimento do personagem. Eu acho grave o desaparecimento do personagem. Sim. É, mais uma vez, o cultivar a primeira pessoa excessiva, entende? O ator só existe em função de contar uma história através de personagens. Sim. Uma coisa é eu fazer um personagem preconceituoso, que fala de maneira preconceituosa da sexualidade ou da ancestralidade, seja do que for. Eu estou fazendo um comentário cômico sobre o preconceito. E é um personagem. Eu estou revelando os modos de organização do preconceito. Eu não estou debochando da pessoa que é vítima do preconceito. Estou entendendo. São coisas totalmente diferentes. Aí só tem um problema, é que não são diferentes, né? Na verdade, personagens podem e frequentemente perpetuam preconceitos tanto quanto stand-up.
Então, assim, dizer que o humor de personagens é algo totalmente diferente chega a ser uma ingenuidade, né? Tanto o stand-up quanto o humor de personagens têm a capacidade de revelar os modos de organização do preconceito. E a verdade é que, historicamente, no Brasil, o humor de personagens foi usado justamente para perpetuar preconceitos e estereótipos, né? É só você pegar, por exemplo, como as religiões de matriz africana eram tratadas pelos comediantes na década de 80 e 90, né? Era uma coisa, assim, muito agressiva, até do ponto de vista racial, né? Tinha umas coisas ali bem complicadas. E não só isso, mas personagens pobres, né, de classes baixas, sempre foram tratados no humor brasileiro com um certo grau de caricatura, né? O que pode muito bem reforçar aí estereótipos negativos, né, sobre as pessoas de classes baixas, né? Um exemplo é o próprio programa que o Pedro Cardoso fez durante 15 anos, né? A Grande Família, né? Que fazia exatamente isso. E eu não tô aqui fazendo nenhum julgamento moral, não, né? Só dizer que é um problema que se manifesta não só no stand-up, mas em muitas formas de humor, incluindo programas como A Grande Família também. Entretanto, na primeira pessoa, Pedro, na primeira pessoa, eu me controlo para não falar as palavras que nós descobrimos que na língua portuguesa estão impregnadas do preconceito histórico que nos formou. Agora, se eu for fazer um personagem no teatro, não vou enfeitar meu personagem, não vou fazer um personagem politicamente correto, vou fazer um personagem com os defeitos que a cultura brasileira tem e que as pessoas têm. Isso como uma forma de denúncia. De denúncia, de comentário cômico. É o que é, assim. E que é o que é. Agora eu vou fazer um homem machão que fala todes. Pedro, me preocupo. Qual é o momento que eu devo respeitar? E eu, Pedro, presto atenção. O personagem vai, todos, não é mola, é homem, não é mulher, que história é essa? Entendeu? É o que ele vai dizer. Bom, vamos lá. O stand-up, ele é mesmo uma forma mais pessoal e direta de linguagem, né? E realmente eu concordo aqui com o Pedro nisso. Muitas das vezes, né, ele exige uma responsabilidade maior por parte do comediante, né? Isso faz sentido. Agora, não existe diferença nenhuma nesse sentido na criação de personagens, né? Na verdade, eu diria que existe sim uma diferença, que é um certo grau de covardia, sabe? Porque personagens, eles podem servir para evitar a responsabilidade dos seus criadores, né? É muito confortável você falar um monte de absurdo e colocar isso na conta de um personagem, né? Eu não sou racista, é o personagem que é racista, né? E aí a gente desconsidera a possibilidade que um comediante pode muito bem usar a primeira pessoa para discutir diretamente suas falhas e seus preconceitos, enquanto um personagem pode esconder as falhas e preconceitos do autor sob a camada da ficção, sabe? Especialmente porque o humor de personagens, ele se trata de uma questão para além do texto, saca? O cara que vai consumir o personagem, ele vai ter contato com uma questão estética para além do texto, né? Você vê, por exemplo, a questão do blackface, né? Que traz consigo toda uma visão ideológica, né? E que era muito comum no humor de personagens brasileiros há um tempo atrás, né? Então, assim, todo mundo pode ser escroto, sabe? Seja através do stand-up, seja através de personagens. Uma peruca na cabeça não isenta ninguém de ter responsabilidade, entendeu? Então, o stand-up cria uma confusão nesse termo aí. Por quê? É um tipo de humor na primeira pessoa, do comediante. Então, é o comediante, ele dá muita margem a um comportamento autoritário em cena, entendeu? Eu fui ver alguns, é super rude com a plateia, é preconceituoso, porque é na primeira pessoa, não é personagem. Então, os assuntos ficam, na minha opinião, poluídos pela biografia do comediante. Aí eu acho que você precisa encontrar biografias melhores, né, Pedro? Porque, de fato, essas pessoas existem, né? Mas isso não representa um gênero como um todo, né? Se você escolheu consumir comediante ruim e babaca, o problema não é o stand-up, né? Eu vejo isso muito em Twitter, né? Essas coisas, tipo, gente que consome os mesmos comediantes desde 2006, dizendo, sei lá, que o stand-up tem que acabar. Sendo que, desde então, muita coisa mudou. Hoje em dia, você tem, sim, uma variedade muito grande de comediantes e, principalmente, de pontos de vistas e abordagens diferentes, né? E aí, nesse barco, tem um monte de gente foda e talentosa que não aparece na mídia, não é citado por pessoas como o Pedro, porque as pessoas parecem muito mais interessadas na piada racista da semana que vai gerar discussão na internet do que em qualquer outra coisa, né? E eu sei que o Pedro, ele sabe disso, né? Ele já assistiu uma galera aí do stand-up que ele não vai nessa linha. Ele sabe que existem essas pessoas, né? Mas, enfim, o antagonismo é sempre mais interessante, né? Elogios não rendem boas thumbs no YouTube, né? E me surpreendeu que nesse momento de ascensão do fascismo eterno brasileiro, dessa versão atual, tenha havido também uma grande invasão do stand-up e tenha chegado ao mesmo tempo essas empresas estadunidenses e essas palavras americanas e esse modo de estar na profissão. Cissa, todo mundo hoje tem um agente.
Entendeu? A menina da produção aqui ligou para mim, eu atendo ela. É claro. Eu que atendo. Ela fala que hora você vai chegar, eu vou chegar a tal hora. Claro, as pessoas podem ter o que quiserem, eu não quero julgar ninguém. Mas isso é um modo de ser estadunidense. O Brasil, mais uma vez, está vivendo uma invasão cultural e... Vou falar uma coisa meio estranha. Mas assim, essa coisa estranha aí, ela acontece desde que o mundo é mundo. Vamos lembrar que o próprio Pedro Cardoso fez parte durante anos da Grande Família, né, que era uma sitcom, né, em um formato claramente importado dos Estados Unidos, né. Inclusive, a Grande Família, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a Grande Família, ela é um remake de uma série com o mesmo nome produzida nos anos 70, né, uma série que os primeiros episódios foram baseados em uma série, em um seriado norte-americano, né, que era chamado de Tudo em Família. Inclusive, por isso não deu certo, né? A série só deu muito certo quando eles fizeram ela e incorporaram muitos elementos da cultura brasileira, né, que foi a série que o Pedro fez, né? Então, a televisão brasileira sempre teve uma forte influência dos Estados Unidos, mas isso não deveria desvalorizar os conteúdos produzidos aqui, sabe? O que é realmente importante é como esses formatos, eles são adaptados para algo autêntico que faça sentido para o público local, né? Que é o que aconteceu com a Grande Família. Então, assim, meio que não interessa onde esses formatos nascem, né? Mas como eles refletem a essência de cada cultura, né? Uma sitcom no Brasil, ela é uma coisa. Uma sitcom no México é outra coisa, né? Como Chaves, por exemplo. E uma sitcom americana é uma outra coisa, né? Porque se a gente começar a seguir ao pé da letra isso aí, daqui a pouco ninguém vai mais conseguir assistir filmes, né? Porque o cinema foi criado pelos europeus e ninguém quer apoiar as atrocidades do colonialismo, né? O próprio rap, que é uma coisa admirável, Adoro. que deu voz ao povo brasileiro. Eu adoro. Entretanto, nos Estados Unidos, eles não absorvem o samba. Entende? Nós absorvemos o rap, nós absorvemos não só a música e a poesia, nós absorvemos o comportamento, a estética, a roupa, o caramba quatro. É claro que a diáspora dos povos africanos produziu, como eles falam, e é verdade, um povo diaspórico que encontra identidade que superam as nacionalidades. Eles têm razão, mas é também uma força econômica dos Estados Unidos que a gente absorva o rap e eles não absorvam o samba. Sim. Então eu não tenho nada contra a gente absorver coisas. Eu tenho contra a nossa estima, se é de um disléxico permanente, que está sempre menor que o mundo exterior, entendeu? Por isso é que eu falei do stand-up. Então, o rap, ele é um exemplo perfeito disso, né? Qualquer fã de rap brasileiro, uma pessoa que realmente gosta de rap, né? Se você chegar para ele e perguntar qual que é o maior grupo de rap no mundo, né? Existe uma grande possibilidade dessas pessoas responderem Racionais MCs, que é um grupo de rap, né? O rap que é, sim, um formato americano, né? Isso não é uma inverdade, né? Porém, não existe nada mais profundamente brasileiro que Racionais MCs, né? Musicalmente e esteticamente, né? Racionais MCs é o Brasil no talo, que é um grupo de rap, né? O rap que, apesar de ser um formato americano, os Racionais estão muito mais interessados em um diálogo com uma coisa nossa, né? Você escuta um disco dos Racionais, né? O diálogo é muito mais com Jorge Benjó, Cassiano, né? Você pega lá o caso do Marcelo D2, que é um rapper, né? Né? Um formato norte-americano, mas que está profundamente ligado muito mais ao samba, por exemplo, né? Então, eu não acho que, sei lá, exista uma noção que o rap brasileiro, por exemplo, é menor que o rap feito no exterior. Eu diria até que é o contrário. Todo mundo que é fã de rap mesmo sabe que rap americano fala um monte de groselha, né? Se eu quero escutar uma coisa substancial pra mim, como brasileiro, eu vou escutar Racionais. E por outro lado também, vamos falar a verdade, tem a coisa que a gente escuta e assiste coisas só pra ser divertido também, né? Nem tudo precisa ser uma tese de mestrado e tá tudo bem, né? Não me incomoda o stand-up. Eu tô te entendendo. Me incomoda Perfeito. que os contadores de causo, como o programa maravilhoso que até já teve aqui nessa emissora, que chamava Senhor Brasil, Sim. do saudoso Rolando Bodrim, aquilo é uma tradição muito mais nossa do que É a TV o Cultura. stand-up, entendeu? O próprio repente nordestino é tão relevante, ou poderia ser. O cordel, tudo isso. São tradições. Tudo bem, o Brasil é sempre uma coisa europeia com uma coisa africana, aliás, diversas coisas africanas, porque a África não era uma só, com diversas coisas indígenas. É sempre uma confusão. Nós vamos receber, mas me preocupa que a gente esteja vivendo debaixo do interesse econômico estadunidense que nos impõe estéticas. Concordo, colonizado. Nossa, falei que nem quem diria que eu sou disléxico. Então, de novo, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? E essas coisas, elas são naturalmente rompidas pela cultura, né? A Grande Família, de novo, funcionou porque foi uma série que adaptou um formato estrangeiro à nossa realidade, né? O stand-up faz a mesma coisa, né? A questão não é de onde vem o formato, mas o que a gente faz com ele, né? E sobre
E sobre contadores de causa, né? Eu entendo e compreendo o que ele está falando e lamento que seja uma tradição que está se perdendo, né? Como outras tradições, né? Do repente e tal, né? Mas isso não se deve apenas à influência americana, entendeu? Linguagens também ficam datadas, sabe? O ritmo da cultura mudou. O humor, ele é uma coisa cultural, social, que é moldada pelo contexto onde ele está inserido, né? Então, tipo, uma anedota hoje em dia, ela pode não ser tão interessante quanto era anos atrás, sabe? Pega, por exemplo, as piadas do Costinha, por exemplo, né? Na época dele, fazer piadas sobre gays, como ele fazia, era algo tido como comum, né? Mas hoje em dia isso é visto com uma certa aversão, né? Porque a sociedade mudou, né? Hoje em dia, uma piada que expressa que ser gay é um problema, não é apenas mal vista, né? Mas eu diria que até é inaceitável em certos espaços, né? Então, assim, naturalmente, algumas linguagens e formas de humor foram deixadas de lado à medida que a cultura e a sociedade mudou, né? Isso é natural, né? Não se trata apenas de uma questão de influências externas, né? É a evolução natural das coisas, né? Inclusive, o stand-up, por ser uma forma de humor mais direta e imediata, né? Ele se adapta mais rapidamente a mudanças culturais, né? Pensa que o stand-up, como a gente conhece hoje, ele existe desde a década de 50, né? E ele se adaptou muito bem a todas as mudanças culturais, né? E eu diria que parte disso é por ser na primeira pessoa, ser uma forma de expressão mais direta, né? Então, assim, se a cultura muda, o humor vai mudar junto, né? Porque o humor é um fenômeno cultural. E então, simplesmente, alguns formatos, como o dos contadores de causa, podem não se encaixar tão bem quanto se encaixavam antes na cultura, né? E isso acontece normalmente, é a vida, faz parte. Deu uma aula, pode crer. Obrigada, doutor, professor Pedro. Isso aí é um incentivo para os disléxicos. Claro, exatamente, Ana. Olha, tá vendo? Tá vendo? Agora, Pedrinho, me diz uma coisa. O recém-nascido, então, eu queria falar da peça, do espetáculo. Não é, então, biográfico, mas é um personagem, lembra lá atrás da infância dele. O stand-up é um stand-up feito por um personagem. É uma crítica ao stand-up por esse lado, uma crítica. Isso porque ele não tem problema com o stand-up, né? O cara fez uma peça inteira para falar mal do stand-up, que é exatamente o que qualquer pessoa que não tem problema com alguma coisa faz, né? Você vai lá e escreve uma peça inteira para falar como você não tem problema com aquilo. Comentário cômico ao próprio stand-up, porque não há stand-up de personagem. Stand-up é sempre a pessoa do comediante. Sim. Então é um personagem que entra em cena e fala, eu vou fazer um stand-up contando a história da minha vida, mas quem escreveu... Não necessariamente, né? O comediante stand-up, ele pode incorporar personagens na sua rotina, né? Você pega o Ed Murphy, fazia isso nos shows dele, né? O Dave Chappelle também fazia isso, né? Essa tradição, né? De incorporar personagens dentro dos sets de stand-up para enriquecer as piadas, né? Então, na verdade, não necessariamente, né? Uma pessoa pode fazer stand-up e personagens ao mesmo tempo, né? O texto não fui eu. Quem escreveu foi outra pessoa. Eu lamento muito que eu tenho que fazer isso para vocês, porque não tem graça e tal. Aí tem a estrutura da peça, e eu escrevi a partir de um comentário feito a mim pela Graziela Moreto, com quem eu vivo. E ela, vendo uma vez essa gente aí que está no poder, ela comentou assim, é a dinastia do bebê chorão. E aí eu falei, nossa, que coisa interessante isso. De fato, é a permanência de uma infantilidade. Até esse desejo pela falta de educação, que é tão característico deles, né? Sim, que querem, eles disfarçam de espontaneidade, mas não é espontaneidade, é o direito de ser desagradável, de virar aqui para você e falar uma coisa desagradável. Caralho, ele realmente fala com desprezo mesmo do stand-up, né? Isso porque ele não tem problema nenhum, né? Apenas porque é espontâneo. Na verdade, eles querem acabar com a conversa. Exato. Isso que nós tivemos aqui há pouco tem sido uma conversa. A gente concorda, discorda, é um debate, mas ninguém se agride, ninguém fica chateado. É um debate... É uma conversa que só ele tá falando, né? É uma conversa entre ele e ele mesmo, né? Mas tudo bem. Né? Não é uma conversa, eu chamaria isso de monólogo. Mas... É um debate tranquilo, são opiniões, a gente pode dizer coisas mais ou menos iguais, mais ou menos diferentes. Mas a agressividade, ela impossibilita a conversa. E como o fascismo brasileiro não tem projeto, a conversa revela a falsidade deles. Então, eles querem destruir a conversa, entende? E aí, quando ela falou isso, isso é uma boa dramaturgia. Um bebê que permanece vivo dentro de um adulto. E remete àquele que tem um bebezão lá do outro lado, na América do Norte, né? Cruz Credo. Em todo lugar aí tem um bebezão cheio de poder. E quem não tem afeto, como a senhora disse... Agora, ambicioso. Assim, eu não vi a peça do Pedro Cardoso, infelizmente, eu gosto do trabalho dele, acho ele um ator foda, né? E de fato o que ele tá falando tem algum sentido, né? Tem muito comediante que age como um bebezão,
né, sobretudo em torno dessa ideia aí de liberdade de expressão, né? São pessoas que não aguentam ser contrariadas, né? E um bebê é meio que isso, né? Mas, de novo, eu sinto que isso não diz respeito ao formato do stand-up, mas sim aos comediantes que você consome, né? Se você consome um bebezão, né, não espere outra coisa diferente, né? Então, eu acho que antes de jogar todo um gênero na fogueira, seria interessante essas pessoas se perguntarem, né? Será que existem outros comediantes? Né? Será que eu tô realmente interessado em comédia ou eu tô interessado na polêmica do dia? E assim, eu não tô dizendo que não existem comediantes, né, dentro desse recorte que o Pedro tá fazendo. Existem sim comediantes que são bebezão, né? Mas eu diria que eles são uma minoria, né? Aliás, eu nem diria que esses comediantes são uma minoria, né? Normalmente porque eles não gostam de minorias, né? Mas eles não são a totalidade do que é o stand-up, sabe? Então fica aí a dica, né? Seria mais interessante se as pessoas fossem atrás de conhecer profundamente aquilo que elas se propõem a criticar antes de dar opiniões em programas de televisão, né? E se você resiste à ideia de querer conhecer coisas novas, né? Querer se aprofundar mais no formato, querer ficar preso numa concepção muito dura, uma perspectiva única de mundo, talvez é porque o bebezão seja você. Pussy stay warm, pussy on vacation. You lose bitches, need a pussy renovation.